O açúcar pode se transformar num veneno em sua vida. Eu vou lhe explicar por quê. Nas últimas décadas, a cultura da humanidade, ela sofreu um agravamento incrível na sua saúde. E o maior veneno, talvez, da humanidade dos últimos tempos seja o açúcar, principalmente o açúcar refinado. Quando nós pensamos em açúcar, nós não precisamos nos deter só naquele açúcar branco que as pessoas acrescentam nas suas receitas, mas também no excesso de carboidratos simples, que associados com amidos simples, principalmente a farinha refinada do trigo, tem causado imensas doenças na humanidade. Você imagina que o açúcar, vocês já ouviram falar disso com certeza, ele ajuda a liberar a insulina. Quando você ingere um açúcar, no sangue é liberado um hormônio pelo pâncreas chamado insulina. A insulina é extremamente poderosa. Ela vai mexer no metabolismo para que você utilize esse açúcar. Então você vai aumentar o índice de açúcar nas suas células. E se você continuamente você fica ingerindo alimentos ricos em carboidratos simples, você vai sempre tendo picos de insulina no seu metabolismo. E associadamente o excesso de insulina no sangue, ela pode ajudar a liberar fatores, né, que causam doenças. O açúcar, se você já fez um caramelo, você vê o quanto um caramelo gruda na panela. Então o açúcar, ele glica, ele carameliza as proteínas. E toda a estrutura do corpo, ela é feita de proteínas. Então imagine que a elasticidade da sua pele pode piorar pelo excesso de açúcar. A elasticidade dos seus vasos, dos seus capilares, isso pode piorar as varizes, pode piorar também a aterosclerose, que com o passar da idade, os vasos podem sofrer uma certa rigidez, mas que a gente sabe que, no fundo, o que piora isso é a queda hormonal e os maus hábitos alimentares. Como o corpo todo ele é feito de vasos, todas as funções do corpo podem piorar com excesso de açúcar no corpo. Eu estou repetindo justamente isso para que você que ainda não internalizou o veneno que o excesso de açúcar causa, você precisa absorver isso, não dar esse veneno como forma de refrigerantes para sua família. É um verdadeiro veneno. E o refrigerante ainda tem ácido fosfórico. Ele se combina, pode você perder cálcio na urina por causa disso. Isso pode gerar cálculo renal por uso de refrigerantes. O pH do refrigerante ele é ácido, ele a longo prazo ele vai gerar um terreno biológico favorável ao câncer. Mas voltando especificamente ao açúcar, a gente já sabe das cáries. As cáries são justamente a doença dos dentes, né, os orifícios causados por bactérias que se alimentam do açúcar. Então, quanto menos açúcar simples você ingerir, menos cárie você vai ter. E claro, isso depende também da individualidade de cada um. A memória pode piorar com açúcar. Inclusive, existe um tipo de Alzheimer, de demência, que é chamado de diabetes tipo 3, por justamente as células nervosas sofrerem com a glicação que o açúcar causa, caramelizando todas as proteínas do corpo. O bioma intestinal, ou seja, a sua flora intestinal, ela pode piorar muito com açúcar. Quando a gente se alimenta de açúcar, a gente acaba alimentando, por exemplo, a Candida albicans no intestino. Isso pode gerar problemas de leucorreia, de corrimentos, de outros tipos de infecções. E a Candida parece que gera um hipnotismo na pessoa, em que ela força a pessoa a ficar viciada em mais açúcar ainda. Porque nós somos 90% formados de micro-organismos, principalmente dentro do intestino, na pele.
E isso influencia também os nossos desejos, por incrível que pareça, além de provocar excesso de gases. Você vê que eu posso falar de minutos e horas aqui dos malefícios desse desequilíbrio alimentar, principalmente em relação ao açúcar simples. A imunidade pode cair, isso pode favorecer infecções, os linfócitos T podem ser reduzidos, né? A deficiência de zinco também. Pode competir com minerais como o cálcio, pode ajudar a favorecer a perda de cálcio na urina, isso favorecer inclusive a osteoporose, a obesidade. É óbvio, né? A gente sempre associa o excesso de açúcar à obesidade, até porque o açúcar ele vai se transformar em gordura. E isso favorece até a gerar distúrbios metabólicos mais graves. Então, vocês imaginam que o próprio DNA, o nosso material genético, pode ser afetado pelo excesso de açúcar? A oxidação, tem gente que tem enxaqueca. Então, fica aqui a dica. Eu quis justamente trazer esse conteúdo para você, mesmo que você já tenha escutado isso, escute novamente, compartilhe, salve, para que você reforce o desejo de ter uma alimentação saudável, porque o açúcar vicia mais do que a cocaína. Ele gera uma reação no cérebro que ele vicia mais rápido e tão intenso quanto a cocaína. E a gente não precisa desses açúcares simples. Todo mundo, de vez em quando, às vezes ingere isso. A gente come na rua, enfim. Mas se você puder não ficar acrescentando na sua vida isso, a sua vida vai ser muito melhor, você vai viver melhor, a sua pele vai estar melhor, vai ter menos rugas, menos oxidação, menos doenças, menos câncer, menos hipertensão, menos AVC, menos infarto. Por incrível que pareça, o doce da vida, ele não está no açúcar simples.